Fala galera do YouTube, meu nome é Renan. O tema do vídeo de hoje vai ser depravação total. O que significa essa expressão, esse termo depravação total? Bom, para a gente então falar da depravação total, eu quero falar sobre um homem chamado Pelágio. Ele fez a seguinte afirmação: quando Cristo morreu na cruz, a morte dele foi para anular o pecado original do homem, ou seja, o homem nasceu neutro a partir de Cristo e cabe a ele escolher o que ele quer da vida dele. Essa afirmação ela foi fortemente contrariada. Agostinho, no século V, quando ele viu a afirmação de Pelágio, ele, através da palavra de Deus, argumentou, mostrando que aquilo era uma heresia muito grande, que aquela heresia ela distorcia a palavra de Deus, ela diminuía a glória de Deus, não era esse o significado da morte de Cristo, e então Pelágio foi considerado um herege. Pelágio ele praticamente foi excomungado da igreja depois disso. Mas por que a gente está falando desse assunto? Por que a gente vai falar de Pelágio num assunto da depravação total? Apesar de muitas pessoas, ao olharem essa afirmação, elas falarem: não, isso é loucura, eu não creio que seja isso. Essa crença, essa fé, essa doutrina, ela tem crescido de uma forma muito grande na igreja brasileira nos dias de hoje. Basta você olhar no que as pessoas creem em relação à salvação. Você pergunta para um cristão sobre a salvação dela, a base, o fundamento da salvação dela vai ser o argumento de Pelágio. Mesmo ela sem saber disso, ela vai fazer essa afirmação: eu aceitei a Jesus, eu fiz uma oração, eu entreguei meu coração para Deus. Enfim, sempre parte dela, porque ela acredita que nela existe um pedacinho de uma pessoa boa. E quando Agostinho refutou o argumento de Pelágio, ele mostrou que não existe essa possibilidade, que o homem ele é totalmente depravado. Agora então vamos ver o que as escrituras falam a respeito disso. Eu vou usar Efésios capítulo 2, para mim essa passagem ela é extremamente clara. Paulo deixa muito claro a questão da natureza humana. Vamos lá. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mim essa afirmação ela é muito clara. Paulo começa falando para a igreja de Éfeso o seguinte: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, assim como eu também estava. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida. A nossa natureza é ser filho da ira. A nossa natureza são os desejos da carne e dos pensamentos. Mas Deus nos deu vida. Quando eu entendo isso, eu entendo que a natureza humana está morta em delitos e pecados. Eu entendo que pela minha natureza, pela minha origem, eu não consigo me achegar a Deus. Eu não consigo me achegar a Cristo, porque Cristo é a vida. E a única forma de alguém que está morto se achegar a Deus é se Deus o der vida para isso. Então, isso fica muito claro entendendo que a minha natureza é morte nos meus próprios pecados, nos meus próprios delitos, e Deus, sendo rico em misericórdia, sendo abundante em misericórdia e graça, me dá vida. E através desse ato de Deus me dando vida, eu consigo então me achegar a Ele. Ele me salva, Ele me santifica para que então eu possa me achegar a Ele. É assim que funciona. Se eu entender esse ponto, eu já entendo que o homem ele não é bom, ele não tem a capacidade de se tornar bom diante de Deus, e ele não tem um pouquinho de bondade para isso. Ele precisa de que Deus o dê vida. Para mim, isso já é extremamente claro nessa passagem. Renan, não está muito claro ainda, eu preciso de mais alguma argumentação. Vamos lá então. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, fala que, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo também está sendo claro aqui, dizendo que todos se extraviaram, dizendo que todos se perderam, não há quem busque a Deus. Em Isaías 64, 6, fala que a justiça do homem é como um trapo de imundícia diante de Deus.
Ou seja, essas afirmações deixam claras, existem muitas outras, de que o homem, a natureza do homem é pecado. E é uma arrogância humana falar que, eu sou bom, eu aceito a Deus ou eu rejeito a Deus, cabe a mim escolher. A gente inverte os papéis fazendo isso. Deus tem que aceitar o homem, não o homem tem que aceitar a Deus. Então a gente precisa entender essa doutrina, acabar com esse pelagianismo, semi-pelagianismo que existe dentro das igrejas brasileiras de hoje. As pessoas acreditam que serão salvas pelas suas obras, porque ela vai ser salva porque ela aceitou, porque ela fez alguma coisa. Eu vou falar mais sobre salvação num outro vídeo, mas eu quero que você entenda essa questão. Isso é extremamente importante. Existe uma frase muito famosa que diz o seguinte: a única maneira do homem compreender a depravação total é se ele for sincero consigo mesmo. Então, eu quero te fazer esse convite através desse vídeo. Entenda que a sua origem, a sua essência, por você ser um humano, é o pecado. Não só você, eu também, eu me incluo nisso, todos os homens da terra. O único que não teve essa essência foi Cristo, porque ele veio do próprio Espírito Santo de Deus. Então, diante diante de tudo que foi falado nesse vídeo, eu quero te convidar a se arrepender dessa arrogância. Se até hoje você acreditava que você era uma pessoa boa, que você tinha essa capacidade de aceitar a Deus, se arrependa disso. Se ajoelhe, ore, peça perdão a Deus de uma maneira extremamente sincera. Fala: Senhor, me perdoa, porque eu achava que eu era bom, porque eu achava que a minha natureza era boa, porque eu achava que eu tinha uma capacidade de aceitar. Nós não temos essa capacidade. Se você hoje não é mais um escravo do pecado, que você atribua isso a Deus, saiba que isso não é porque você é bom, não é porque você é uma pessoa capacitada para dizer não ao pecado, mas sim porque o Senhor teve misericórdia de você e te libertou do pecado. E se você ainda hoje se vê como um escravo do pecado, clame pela misericórdia, pela graça de Deus, pois Ele é o único que pode te libertar disso. Realmente você não tem capacidade humana para se soltar sozinho, nenhum homem tem. Todos nós dependemos de que Deus nos dê vida, Deus nos salve, para que possamos então ser santificados. Bom, galera, é isso aí. Para quem gostou do vídeo, eu te convido então a dar um like aqui, se inscreva no canal Reforma Agora, te convido a compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, te convido a compartilhar com os seus amigos, mandar para os seus amigos e divulgar aí esse vídeo para que as pessoas venham ouvir o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da Palavra de Deus. É isso aí, te espero então no nosso próximo vídeo.